O que Cacai disse ao vivo na CNN ultrapassou todos os limites. Ele atacou quem denuncia abusos e defendeu um Supremo sem freios. Ele foi além, chamou os Estados Unidos de fascistas por ameaçarem aplicar sanções ao ministro Moraes. Um discurso inflamado, mas obteve resposta. Cacai tentou virar o jogo. Atacou a Lei Magnitsky, defendeu blindagem total ao Supremo e ainda acusou Bolsonaro de crime internacional. Vamos acompanhar agora a entrevista tensa com Cacai e do professor e advogado André Marsiglia e o que os Estados Unidos querem aplicar de sanções. O Supremo Tribunal esteve sob ataque. Nós tivemos uma tentativa de golpe. O Supremo foi depredado. A clareza hoje das pessoas lúcidas de que iam matar o ministro Alexandre. O Supremo Tribunal está unido a favor de cumprir a Constituição. Não tem nenhuma hipótese de ter um freio no julgamento do 8 de janeiro. Pelo contrário, eu disse isso lá no dia 18 de fevereiro, quando foi apresentada a denúncia. Em setembro dá para julgar esse caso. Eu acho que isso só une os democratas. Essa ação dos Estados Unidos une os democratas brasileiros, une o Poder Judiciário, une o Supremo Tribunal Federal, ainda mais que nós que resistimos a uma tentativa de golpe, mas isso é uma das hipóteses que está acontecendo de tentar desmoralizar o Supremo. Veja bem, Brasília, eu sou advogado criminal há 40 anos do Supremo. A base de toda essa tentativa de golpe foi desmoralizar o Poder Judiciário. Você tinha um governo fascista, Bolsonaro, você tinha um Congresso Nacional cooptado e precisava desmoralizar. Foi o Poder Judiciário, esse poder patrimonialista, racista, reacionário, que desta vez botou o pé na porta e manteve a Constituição. Se tiver qualquer interferência e consequência, o que vai acontecer é que vamos julgar mais rápido, vamos condenar esses fascistas e vamos encontrar uma tranquilidade para cumprir a Constituição e o Estado Democrático de Direito. A gente conversa agora com o advogado e professor de Direito Constitucional, André Marsiglia, já foi ouvido por nós aqui algumas vezes sobre liberdade de expressão, e o criminalista, um dos mais renomados do país, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Nós temos uma Suprema Corte aqui no Brasil, capitaneada pelo ministro Moraes, que vem cometendo esses abusos e excessos há 6 anos, desde o início do inquérito das fake news em 2019. Falta de acesso dos advogados aos autos, mesmo com súmula vinculante da STF nesse sentido, impedimento de recorrer-se ao pleno ou mesmo das decisões monocráticas. Nós temos uma série de abusos a serem cometidos aqui e que, claro, se encaixam na possibilidade dessa lei Magnitsky. Cacai, eu vou insistir nesse ponto da factualidade com você para saber se é só de falar ou dá para fazer. Dá para os Estados Unidos punirem o ministro brasileiro Alexandre de Moraes? Muito bom dia ao senhor. Prazer, querida André, prazer estar falando com vocês. Olha, existe uma lei que tem uma hipótese dessa previsão. É uma questão teratológica, né? Você, a pretexto de falar que está protegendo a liberdade de imprensa, um país independente, como o Brasil, ter uma interferência de um país autoritário, com cunho fascista, que é o governo Trump, para poder exatamente impedir a liberdade de expressão de um ministro da Suprema Corte. Mais do que isso, de um julgamento feito de forma soberana, pública, da Suprema Corte. O André fala agora aqui, inclusive, de dificuldade de advogado ter acesso aos autos, como toda a vênia. O que tem nos Estados Unidos com isso? Tem a forma própria de você levar isso dentro do próprio tribunal. O que nós estamos vendo, e é assustador, é a prepotência desse Estado americano representado pelo Trump. Eu pergunto, na China, nós sabemos que não tem liberdade de expressão. A China tem um controle muito grande sobre o que o cidadão faz. Por que ele não faz isso com a China? Não faz porque não consegue sequer fazer sob tarifa. A China deu um chega para lá nele, ele teve que botar o rabo no meio das pernas e voltar atrás. Essa prepotência pode levar a uma crise institucional. O Brasil tem que reagir. Eu ainda creio que isso não será possível de ser levado adiante, porque é uma ofensa à soberania nacional, é uma intromissão no poder soberano do Poder Judiciário. Se tem problema, se tem excesso, vamos discutir isso no meio próprio, dentro do Supremo Tribunal Federal. Você interferir a pretexto de falar que é defendendo a liberdade de expressão, na liberdade de expressão de um tribunal superior do Brasil, é uma cinte.
Marcília e Cacai, há precedentes, em outros momentos os Estados Unidos acionaram essa lei, mas contra pessoas do Brasil há esse precedente e se de fato acontecer, Marcília, você disse que isso pode acontecer, o Brasil poderia reagir em nome do país mesmo, não apenas em nome do ministro Alexandre de Moraes? Olha, Basília, eu queria até pegar um pouco o gancho também do que o Cacai falou. A liberdade de expressão dos magistrados hoje está sendo violada pelo próprio CNJ, que vem punindo os magistrados que se manifestam em redes sociais, que dão opiniões e etc. Então, é muito complicado pensar na liberdade de expressão deles se eles próprios não respeitam a liberdade de expressão dos próprios magistrados, sobretudo de instâncias inferiores. Os magistrados do STF, os ministros, falam como querem, para quem querem, a hora que querem, sobre casos que estão sob julgamento, mas os juízes de primeira instância estão, inclusive, sendo banidos de redes sociais e até mesmo da sua função quando se manifestam. Então, não sei se essa é a preocupação deles. E outra, eu, inclusive, como advogado, fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, ao atuar no caso da revista Cruzoé, como advogado da revista, e até hoje eu não tive acesso aos autos. Então eu posso falar de carteirinha aqui. Não era possível se recorrer de decisões monocráticas do ministro Moraes ou de qualquer ministro, porque há uma jurisprudência interna que veda a possibilidade de você levar ao pleno decisões monocráticas que são tomadas em inquéritos, e tudo está sendo monocrático e tudo está sendo inquérito. Então nós não temos elementos nacionais suficientes para resolver essa questão. Seria muito bom que nós próprios pudéssemos resolver os nossos problemas, mas nós não podemos, justamente pelo autoritarismo do STF e dos seus ministros. E aí a gente precisa lembrar, e aí pegando a sua questão, Basília, a gente aqui não tem um atentado à soberania brasileira na aplicação da Magnitsky, porque a Magnitsky ela não vem atacar as instituições brasileiras, as decisões dos ministros, ela não interfere no dia a dia das instituições, ela é aplicada nos Estados Unidos. Se você chegou até aqui, é porque sabe que tem algo muito errado sendo normalizado no Brasil. Então deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações. Agora responde nos comentários. Você acha que o STF ultrapassou os limites e precisa ser responsabilizado? Ou Cacai tem razão em defender esse tipo de poder absoluto?